Começa agora, Pan News Cidades. Apresentação, J. Thanos. Apoio Plano Hospital Samaritano, porque nós cuidamos de você. samaritanosaúde.com.br e Grupo Unieduca. Só aqui o seu futuro é na prática. Vestibular online em grupounieduca.com.br. Na Jovem Pan News Campinas, você ouve Palavra de Honra, a crônica de J. Thanos. Muito bem, amigos, começa agora o Pan News Cidades e eu quero agradecer a estrondosa audiência que o nosso programa atinge no horário de sábado e também pelas redes sociais, sinal que estamos no caminho certo. No programa de hoje eu vou conversar com o desembargador do TRT-15 do Tribunal Regional do Trabalho, com sede em Campinas, o Dr. Carlos Alberto Bosco, que é também diretor da Escola Judicial EJUD 15, vai nos contar como a nova gestão pretende aproximar ainda mais o TRT e a Justiça do Trabalho por meio de palestras e cursos com as comunidades acadêmica, universitária, com os advogados, além do público fiel que compõe a estrutura dessa honrosa instituição. Mas no Brasil, algumas expectativas começam a ser colocadas em xeque. Nessa semana, a notícia que não convenceu foi a do reajuste da gasolina e do etanol. Evidentemente que o gás e o diesel têm seus valores congelados, pelo menos por hora, até o final do ano. A maneira como o presidente Lula tenha conduzido essa questão, de certa forma, não prestigia o ministro Haddad. E apesar das entrevistas justificando que há gorduras na Petrobras, blá blá blá, que possam suportar um aumento gradual, haja vista que há quem diga que os preços praticados no Brasil estão acima da média mundial por volta aí de 7%, números confusos que vêm à tona num momento ainda muito delicado nesses primeiros 100 dias de governo. Ficou, é claro, que o reajuste que passou a vigorar a partir da última quarta-feira foi uma condição coordenada diretamente pela Presidência da República. Diferentemente do governo anterior, Lula é o maestro dessa sinfonia que pode desencadear um processo inflacionário, embora pelo congelamento do diesel, principalmente, podemos entender que não existam condições para uma eventual paralisação dos caminhoneiros. E todo mundo sabe que a economia gira em torno da satisfação dessa categoria, que domina toda a cadeia de distribuição do agronegócio, principal fonte da nossa riqueza. O ministro Haddad enfrenta um clima de incerteza e, nesse momento, foi enfraquecido pelo próprio amigo presidente. Enquanto isso, Brasília volta a ter a circulação dos parlamentares e a formação daquelas comissões disputadíssimas exige uma maior presença física dos deputados e senadores que marcaram território e influenciam os presidentes das casas mais importantes do país. No Supremo Tribunal Federal, as ações tramitam normalmente. E nessa semana, mais de 100 pessoas detidas lá no dia 8 de janeiro foram liberadas por decisão do ministro Alexandre de Moraes para que respondam ao processo em trânsito, ressalvadas as restrições de liberdade, uso de tornozeleira, entre outras. Por volta de 700 detidos para averiguações continuam pagando o preço elevadíssimo dos ataques e destruições do patrimônio público, e essa é considerada a maior detenção jamais feita no país dentro do chamado Estado Democrático de Direito. A semana ainda foi premiada também com a vacinação dos idosos que receberam mais uma imunização contra a Covid, e a cena que marcou o impacto da campanha foi a do presidente Lula, sendo aí vacinado pelo vice Geraldo Alckmin. Em Campinas, as chuvas continuam a castigar a cidade
e na região metropolitana tempestades pesadas que derrubam árvores e causam estragos na pavimentação das vias carroçáveis são praticamente diárias. A prefeitura tem feito das tripas coração para atender a gigantesca demanda desse verão chuvoso. Apesar dos nossos problemas, houve um esforço das administrações de inúmeros municípios no sentido de enviar mantimentos, roupas, remédios, pessoal da Defesa Civil, comandado pelo Sidney Furtado, para reforçarem os quadros de valorosos voluntários no resgate e auxílio aos moradores do litoral norte que continuam a serem castigados com as tormentas ininterruptas. Parabéns aos prefeitos que tomaram essa iniciativa e, com isso, fortaleceram a solidariedade e, principalmente, o espírito humanitário, que por vezes é esquecido por quase todo mundo. E tenho dito palavra de honra. Pan News Cidades. Lembre-se que esse e outros programas estão disponíveis pelo Spotify. Basta digitar e tenho dito palavra de honra. E você pode também acessar o meu Instagram digitando JTanosJR. As crônicas veiculadas durante a semana pela Jovem Pan News Campinas podem ser conferidas no blog jtanos.blogspot.com. Continue conosco no Pan News Cidades, porque aqui o seu direito é o nosso tema. O Pan News Cidades volta já. Qual o segredo do Grupo Unieduca para empregar mais de 90% de seus alunos? Prática, prática, prática. Aqui você pratica e entra em contato com a sua profissão desde o primeiro semestre. Você pode até comparar, mas se for escolher uma faculdade, tem que ser do Grupo Unieduca, com a Unifage, Unimax e Faagro. Faça seu vestibular online. GrupoUnieduca.com.br. No Grupo Unieduca, seu futuro é na prática. Saúde é o melhor plano da região. PHS, PHS, Samaritano Saúde, campeão. SamaritanoSaude.com.br. Agora, no Pan News Cidades, entrevista. Muito bem, amigos, no Pan News Cidades de hoje nós vamos conversar com o diretor da Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho, TRT 15, o desembargador Carlos Alberto Bosco. E olha, desembargador, eu já inicio dizendo que é um privilégio tê-lo aqui no Pan News Cidades e com certeza os ouvintes da Jovem Pan vão apreciar muito a nossa conversa de hoje. Tudo bem, Excelência? Muito bem, obrigado, J. Tanos. É um prazer imenso poder estar conversando com você e com todos os ouvintes da Jovem Pan. Creia-me, é um motivo de honra, de forma clara, e poder abordar essas questões que envolvem a Escola Judicial do Tribunal Regional da 15ª Região. É uma satisfação imensa. Estou à sua disposição e dos ouvintes também. E a Escola Judicial do TRT 15, que tem a sua direção, começa com uma palestra, eu acho que complexa, cheia de sombras hoje para a sociedade, né? A zona de penumbra entre o Tribunal Superior do Trabalho e o Supremo Tribunal Federal. A relação entre o direito do trabalho e a Constituição. Difícil o tema, hein, Excelência? É bem verdade, é um tema complexo realmente, mas é um tema que demanda que nós debrucemos sobre ele e possamos estudá-lo profundamente. É por isso que a escola, então, partiu dessa premissa e com o amparo dos ministros do TST, o ministro Luiz José Dezena da Silva e o ministro Douglas Alencar Rodrigues, é que nós conseguimos aí a
palestra, agendarmos essa palestra do jurista Luiz Guilherme Bittencourt Marinoni, que é um dos principais especialistas do direito processual civil brasileiro, com vários prêmios, mais de 40 livros publicados, reconhecido internacionalmente. É bem verdade que o tema suscita um estudo, e o estudo aqui, eu me permito dizer, e por favor fique à vontade para me interromper quando quiser, e para que a gente possa fazer um bate-bola de forma que possa contemplar todos e atingir toda a comunidade que nos ouve. A palestra, reputo eu, ela terá como tema principal o papel do próprio TST, que é a Corte Vértice, né, da Justiça do Trabalho, que fundamentalmente tem a incumbência institucional de dar sentido e significado à lei trabalhista. Na verdade, o TST ele é a uniformização de jurisprudência, ele representa isso. Então, esse órgão máximo da Justiça do Trabalho, ele regula e deve regular vários dispositivos previstos na CLT que são aptos a nortear a relação entre o capital e o trabalho. E mais que isso, ao interpretar a lei, o TST, por evidente, deverá fazer a conformação com os princípios constitucionais. Em síntese, em tese não, a rigor, a lei deve ser interpretada conforme o texto constitucional. Não há como se desvirtuar dessa premissa básica. A lei tem que ser interpretada à luz do que diz a Constituição. É bem verdade que nós temos que buscar, né, os balizamentos nessa época de desinformação, nós temos que buscar as fontes boas que possam nortear o comportamento e até nos dizer, evidentemente que visando sempre o preparo, o aperfeiçoamento dos magistrados, dos servidores, visando o quê? Conceder uma jurisdição, uma tutela jurisdicional, que são as reclamações que são trazidas ao Poder Judiciário, de uma forma que nós possamos enfrentá-la de uma maneira equilibrada, justa e devidamente fundamentada. Excelência. Essa conotação. Pois não. O leigo não entende exatamente por que um tribunal do porte do TRT-15 precisa ter uma escola judicial, não é? Eu acho que é importante esclarecer a função de uma escola judicial dentro de um tribunal desse porte, não é? Porque, para o leigo, o tribunal ele já é o ápice da interpretação da lei, né? Mas isso é um processo dinâmico, desembargador Bosco? Olha, eu agradeço imensamente a pergunta, Tanzi. Eu devo dizer o seguinte, a nossa pretensão aqui na diretoria da escola é o aprender constante. E nós devemos buscar sempre o aperfeiçoamento, para que nós possamos prestar um serviço de melhor qualidade. Nós não podemos descurar que simplesmente balizar-se num concurso público que o magistrado está devidamente preparado para o resto da sua vida. Não, o magistrado tem que ser aperfeiçoado. Ele tem que fazer esses cursos visando o aperfeiçoamento intelectual para que possa realmente proferir uma decisão justa e equilibrada. Nós não podemos parar no tempo e acharmos que nós somos os detentores do conhecimento magno e que nada possa ser acrescentado. É essa vertente que hoje tem a escola judicial, e eu posso dizer nesse biênio que eu coordeno, que eu tenho o privilégio de poder coordenar e dizer que nós visamos sim, sempre o aperfeiçoamento, sempre o preparo intelectual e técnico do magistrado, dos servidores, dos nossos estagiários, ou seja, de quem realmente milita na Justiça do Trabalho. É essa a vertente. Nós estamos conversando no PAN News Cidades com o diretor da Escola Judicial do TRT-15, o desembargador Carlos Alberto Bosco. E eu já aproveito para perguntar, uma escola desse porte aceita também estudantes com outra origem, advogados interessados nessa área, ou ela é exclusiva para funcionários e juízes do TRT-15? Não, então, a situação é bem essa, né? Voltando um pouquinho só. A pretensão é de que todos nós sejamos devidamente instrumentalizados para proporcionar um serviço de qualidade para os jurisdicionados, que são todos aqueles que buscam o seu trabalho. Evidentemente que essa aula magna, que agora dá início a esse ano letivo da Escola Judicial, ela visa o quê? Não somente, e por isso que é essa vertente dessa nova gestão, não somente prestigiar o magistrado, mas trazer toda a comunidade para participar efetivamente, para que nós possamos disseminar conhecimento, para que nós possamos partilhar isso. Então, veja,
independentemente dos magistrados, nós estamos tendo um apoio efetivo da OAB local como estadual, principalmente aqui da Comissão de Relacionamento, com o Dr. Ricardo Ortiz nos ajudando na divulgação desse plano, dessa aula, dessa conduta que será voltada para não só o preparo de magistrados e servidores, mas sim disseminar conhecimento. E disseminar conhecimento é trazer para dentro da escola, quer seja advogado, quer seja os estagiários, sobretudo os estudantes. É essa a razão de ser e é essa a proposta. Então não vai ter espaço no TRT, ou o TRT está preparado para todo esse universo? Infelizmente, nós temos um limitativo. E esse limitativo, inclusive, ele estava contemplado e tinha um problema com relação a essa pandemia que todos nós vivenciamos. Então, o que aconteceu? Vários cursos foram feitos de forma híbrida e nós quisemos agora, com essa aula magna, tentar resgatar essa mensagem, tentar trazer todos para dentro do tribunal. Então, nesse primeiro momento, e assim espero, caro Thanos, que de fato nós não tenhamos espaço suficiente mesmo, porque eu acho que o primordial é que nós possamos sim espalhar, disseminar o conhecimento. Então, veja, na próxima, sendo um sucesso que eu acredito até pela vertente, pelo preparo, pelo cabedal das pessoas que participam desse processo, como os dois ministros já mencionados, como o professor Marinoni, eu tenho a convicção de que nós vamos ter esse problema sim, e quero ter esse problema sim, porque aí, a partir de então, nós vamos repensar em como atingir realmente um maior quantitativo de pessoas interessadas nesse projeto. O nosso público, ele envolve muitos empresários, empreendedores e também trabalhadores. Eu gostaria da sua visão, porque apesar de não ser mais tão nova, houve uma reforma trabalhista. A reforma trabalhista de 2017, ela mudou alguma coisa na Justiça do Trabalho? Ela entrega menos para o trabalhador? Qual é a sua visão com relação à prática diária depois daquele momento, eu diria, que alguns dizem que possibilitou um sangramento nas conquistas dos trabalhadores? Como é que o senhor vê, Excelência, essas novas regras que passaram a viger? Foram várias as alterações efetuadas na CLT, que era um texto, né, que vinha de 1940, mas é uma situação que realmente poderia ser adaptada, talvez de outra forma, talvez com um debate mais amplo de toda a coletividade, o que não aconteceu. Mas de toda sorte eu devo dizer o seguinte, que houve mudanças que eram absolutamente necessárias, e outras talvez pudessem ser melhor estudadas. Mas no conceito geral, de uma forma geral, eu não penso que foi sonegado. Eu acho que nós tivemos aí uma adaptação à nova sistemática, à nova vigência, à nova preocupação de, sobretudo, nós assegurarmos uma segurança jurídica. Esse é o grande problema. Nós não podemos, e por isso que eu dizia da função do TST, de harmonizar, de uniformizar a jurisprudência, porque nós não podemos ter decisões díspares partindo de um tribunal ou para um fato específico, um direito específico que tenha dupla interpretação. Então, veja, essa questão eu gostaria até de debater muito mais amplamente a questão da reforma trabalhista e tentar colocar, evidentemente, que sempre na minha visão, não é? Que não foi uma coisa que fala, olha, de repente, algumas mudanças deveriam acontecer, mas não que isso tivesse a questão de suprimir direitos tão somente, ou o fato seria esse, ou o princípio é esse. A verdade é uma só, queira ou não queira, a lei vige, e nós, juízes do trabalho, nós temos um compromisso até assumido quando somos empossados, de cumprir a Constituição e as leis vigentes. Então, veja, nós temos aqui um problema sério. Então, era por isso até que eu diria de discutir isso de uma forma mais ampla. Então, um problema de reserva de plenário. Eu, embora discorde do teor da lei, e como disse, discordo de várias alterações da legislação, eu sozinho não tenho o poder de fazer isso. Por quê? Porque já existem algumas ações diretas de inconstitucionalidades que tramitam no Supremo e questionam justamente a revisão da matéria trabalhista.
mas eu, enquanto vige a lei, eu tenho que respeitá-la. Até porque, em controle concentrado, essa matéria encontra-se no Supremo para decidir se constitucional ou não, como é o caso do trabalho intermitente, por exemplo. Excelência, para o tribunal hoje, qual é a força dos sindicatos? É muito grande? Ele diminuiu seu poder de ação junto aos seus sindicalizados? Qual a sua visão? Olha, Tanzi, na verdade é o seguinte, eu sempre sempre respeitei os sindicatos. É bem verdade também que o sindicato teve, com a questão do imposto sindical, ele teve um esvaziamento de sua receita, e sem receita realmente fica complicado. Mas eu sempre insisto que o sindicato tem que ser ativo, tem que procurar, e espaço tem, e aqui no tribunal eles são efetivamente acolhidos. É bem verdade que nós temos, quando envolve a questão sindical, nós temos um problema muito sério. Nós temos no Brasil o modelo da unicidade sindical, né? E eu, particularmente, e aí me permito dizer, eu sou um defensor da pluralidade sindical. Mas isso eu defendia antes de ocorrer essa alteração legislativa, que se propiciou aí uma redução como eu digo, do numerário do sindicato, do que ele possa dispor. Mas ainda assim o sindicato é imprescindível na defesa do trabalhador e justamente deve se arvorar nessa sua competência para fazer vingar os direitos trabalhistas ser desrespeitados. Nós estamos conversando no PAN News Cidades com o diretor da Escola Judicial do TRT-15, o desembargador Carlos Alberto Bosco. O TRT-15 tem uma área de abrangência gigantesca. Dá conta de toda a demanda? Como é que o senhor tem visto essa questão, Excelência? Olha, na verdade nós contemplamos 599 municípios no estado de São Paulo, né? Pegamos uma parte aqui da Baixada, inclusive. Então a área de abrangência de fato é muito grande. São os processos contingentes de demandas são altos, né? Nós somos o segundo maior tribunal do país e somos em 24 regionais. E nós somos o segundo em tamanho. Então, veja, a dificuldade é imensa. Trabalho verdadeiramente não falta. E nós tentamos aí o mais rápido possível prestar essa satisfação à sociedade, julgando os processos de uma forma mais rápida, séria, evidentemente com equilíbrio e com qualidade. É essa tentativa que nós fazemos e por isso a necessidade desse aperfeiçoamento. Além de atender aos jurisdicionados, o TRT-15 tem sido sempre muito ousado na defesa de direitos. E direitos, por exemplo, da mulher, direitos da criança. Gostaria que o senhor abordasse um pouquinho esse lado importantíssimo do tribunal aqui para os ouvintes da PAN. Pois não, sem dúvida, nós temos essa vertente toda focada na defesa de todos, com caráter geral. Então nós temos comitês específicos, como por exemplo de trabalho escravo, como dos menores, do trabalho infantil, como de segurança do trabalho, que é um assunto extremamente importante e que demanda que se realmente preste uma efetiva atenção, porque são várias as questões que se colocam, sobretudo no que se relaciona aos acidentes de trabalho. Então nós temos realmente uma conscientização, são comitês que trabalham, são estudos que são feitos, a própria escola ampara e apoia essas iniciativas, propiciando que nós tenhamos sempre cursos de aperfeiçoamento, cursos de preparo, cursos voltados a essas questões outras, como de gênero, de raça, de religião, de tudo, vetando, sobretudo, essas questões que são colocadas e às vezes divulgadas como assédio moral, assédio sexual, são todos os temas que são verdadeiramente enfrentados aqui, todos os dias, né, pelas diversas câmaras aqui do tribunal, e que nós possamos, e verdadeiramente são questões que devem ser enfrentadas e conta realmente com essa preocupação do tribunal. Para encerrar, eu gostaria que o senhor nos desse uma visão das publicações que a Escola Judicial promove. Eu não sei se há livros. Como é que ela hoje atua nessa área? Sim, nós temos a revista do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, elas são distribuídas, nós temos aqui. Aproveito para fazer um convite para quem nos ouve, principalmente alunos de universidades, aos professores, aos advogados, para trazerem seus alunos para participar. Verdadeiramente nós temos
sim, são revistas autorizadas de jurisprudência, na qual a gente coloca os casos, nós colocamos os casos mais principais que possam ser voltados. Nós temos a caderno de doutrina, de estudos feitos por magistrados que vão se especializar, vão trazer material para que nós possamos publicar, divulgar e empreender nesse sentido. Eu confesso que realmente a intenção é de aprimorar cada vez mais. Mas veja, nós estamos limitados a um mandato. O meu mandato são apenas 2 anos. Eu vou tentar implementar, eu como meu vice-diretor, implementar o que for possível na melhoria, na divulgação e principalmente na aproximação do tribunal à comunidade. E conte sempre conosco aqui. Quando o Dr. Ricardo Ortiz nos procurou, imediatamente nós abrimos as portas da Jovem Pan News para que o Tribunal Regional do Trabalho pudesse expor todos os seus projetos, inclusive o da Escola Judicial aqui do Tribunal, que nos dá muito orgulho, viu, Excelência? Nós temos muito orgulho desse tribunal, inclusive destacamos a visão dos magistrados que têm inovado, que têm prestado um grande serviço à sociedade de maneira geral, de maneira ampla. Eu quero agradecer a sua participação e pedir para que reitere o convite para que as pessoas compareçam, estejam lá prestigiando a Escola Judicial do TRT 15. Thanos, o prazer e a honra é toda minha, é toda a escola é que ganha, a comunidade que ganha, o tribunal que ganha. Eu particularmente fico muito feliz em poder atendê-lo, em poder transmitir esse recado. É bem verdade que o nível do entrevistador às vezes dificulta o raciocínio daquele que é entrevistado. E eu devo parabenizá-lo porque você se mostrou assim um conhecedor sobre o tema e confesso a saia justa que me coloca. Mas eu reitero e renovo que a escola está de portas abertas, quer seja para críticas, quer seja para elogios, quer seja para esse engrandecimento que possa ser propiciado à comunidade, que essa é a minha preocupação efetiva, de se conceder uma tutela judicial célere, justa e equilibrada, sem qualquer tipo de ideologia política, religiosa, qualquer que seja. Nós respeitamos todos e, sobretudo, o espaço da escola é aberto para o amplo debate. Nós só queremos que tenha decisões equilibradas, justas e que não cria, de repente, uma falsa expectativa de algo que não possa se materializar. Portanto, é essa preocupação, sim. Sobretudo com o ser humano, né? Atrás de um processo tem um ser humano envolvido, independentemente do lado que ele se encontra. É esse que a gente quer tocar, é esse que a gente quer buscar, é esse que a gente quer trazer próximo, é esse que a gente quer que conheça o tribunal, que nos conheça, que saiba que aqui tem pessoas humanas, ou seja, né, é redundante, mas eu digo que tem pessoas aqui também que sofrem dos mesmos males e torcem e auguram para que a justiça seja feita. É isso. Tivemos o privilégio de receber no Pan News Cidades o diretor da Escola Judicial do TRT 15, desembargador Carlos Alberto Bosco. Grande abraço, muito obrigado pela gentileza de estar conosco hoje. Eu que agradeço a honraria e, mais uma vez, me coloco sempre à disposição que for necessário, será uma honra novamente poder atendê-lo. E aguardo a visita do amigo aqui. Sendo possível, compareça nessa aula magna e depois nós voltaremos a falar quando eu tiver esse feedback do que foi essa aula, do que foi o conteúdo dela, com certeza eu vou poder melhormente apontar todas essas questões. Muito obrigado. Grande abraço. Outro. Obrigado. O Pan News Cidades volta já. Qual o segredo do Grupo Unieduca para empregar mais de 90% de seus alunos? Prática, prática, prática. Aqui você pratica e entra em contato com a sua profissão desde o primeiro semestre. Você pode até comparar, mas se for escolher uma faculdade, tem que ser do Grupo Unieduca, com a Unifage, Unimax e FAAGRO. Faça seu vestibular online. GrupoUnieduca.com.br. No Grupo Unieduca, seu futuro é na prática. PHS Saúde é o melhor plano da região. PHS Samaritano Saúde, campeão. SamaritanoSaúde.com.br.
Com um programa inovador, disciplinas atuais e um corpo docente de altíssimo nível, o curso de especialização em Direito Empresarial Moderno da Unieduca é a escolha certa para você que atua no mundo corporativo. Faça um upgrade na sua carreira. O seu futuro na prática é agora. Acesse www.institutoiea.com. Pan News Cidades. Muito bem, amigos, o Pan News Cidades fica por aqui. Durante a semana você confere as minhas crônicas espalhadas pela programação da Jovem Pan News Campinas. Um abraço a todos e semana que vem a gente se fala. Até lá! Pan News Cidades. Apoio Plano Hospital Samaritano, porque nós cuidamos de você. SamaritanoSaude.com.br e Grupo Unieduca. Só aqui o seu futuro é na prática. Vestibular online em grupounieduca.com.br. Jovem Pan News Campinas.